Bom dia, amados, graça e paz a todos. Que bom estar aqui essa manhã. Hoje tivemos um atraso aí na transmissão e os nossos irmãos aí estão fazendo o possível para a gente ter uma transmissão boa. Mas acaba ficando um pouco diferente porque vocês estão ouvindo o som que é captado pelos retornos. Mas que bom que eles arrumaram essa solução, que bom que nós estamos juntos, que bom que essa manhã tão boa nós podemos ter esse momento de comunhão e meditação nas Escrituras. Bom, hoje a Giquinha continua aqui, o Ed, para a gente, se eles quiserem interferir também, e lermos juntos, né, alguns textos bíblicos. E eu quero orar com você, para que o Senhor continue nos abençoando nesse tempo tão gostoso de comunhão e vida que Ele tem nos dado. Os dias são desafiadores, irmãos, os dias são de muitas incertezas, muitas preocupações, muito jogo político, e nós precisamos estar atentos para não sermos afetados com o engano, com a mentira. E depois falaremos mais sobre isso no outro post que eu vou fazer essa semana. Mas somos gratos a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Os homens governam o mundo, a nossa sociedade, né? O sistema está na mão deles. E a Bíblia diz que a mente que domina sobre o mundo é do maligno. Mas a Bíblia nos ensina que o Senhor é soberano. E mesmo o maligno, como dizia Lutero, o diabo é diabo de Deus. Ele está a serviço de Deus. Isso nos traz muita tranquilidade e paz, saber que todas as coisas estão nas mãos do Senhor e que nós temos a palavra dEle que nos traz luz e direção. Vamos orar? Pai, nós somos muito gratos a Ti por esse tempo tão especial que o Senhor tem nos dado. Essa manhã gostosa, a comunhão com nossos irmãos que estão aqui, usando seus talentos para nos edificar a Tua igreja. Que bom, Senhor, que podemos usar essa ferramenta tão útil para alcançar irmãos e irmãs em todos os lugares e transmitir a Sua verdade, nos alegrar vendo o rosto dos nossos irmãos e ouvir a Tua palavra. Senhor, eu oro desde já por aqueles que nos ouvem e estão hospitalizados, ou aqueles que não nos ouvem, mas estão acamados, hospitalizados, impossibilitados de participar desse momento. Estão impedidos, Senhor, limitados em sua vida por conta de alguma enfermidade. Nós oramos para que a Tua mão de graça, o Teu socorro venha sobre cada um desses, trazendo cura, milagre, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Senhor, nos abençoe nessa conversa que vamos ter hoje. Nos abençoe com a Sua graça. Visite nossa mente, visite nossos corações. Continue agindo em nós e através de nós para a glória do Teu santo nome. Abençoe-nos a todos com o Seu favor, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, o tema, nós encerramos hoje, né, o nosso tema do mês, que é Livres para Viver. Falamos o mês inteiro sobre esse tema, né, Livres para Viver. E hoje eu quero falar especificamente do texto de João 8:32, um texto que está sendo bastante usado, né, bastante explorado, e é um texto que nos traz muita luz, muito esclarecimento, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ou a verdade te libertará. E isso é algo tão extraordinário que podemos sim aplicar para diversas dimensões da vida, para diversos temas. Sempre que um tema é verdadeiro, sempre que um assunto é verdadeiro, ele traz sim libertação. Olha o nosso país, irmãos, o momento que nós vivemos, que momento difícil que nós vivemos. E se tem uma coisa que nós precisamos dar atenção para que haja uma mudança na maneira do nosso povo lidar com as situações, é a educação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um povo educado, nesse momento, tem um comportamento diferente do que nós temos tido. E aqui não é uma crítica ao nosso povo, é uma crítica aos governantes, não é uma crítica só ao povo, é uma crítica aos governantes e a todos nós.
como nós precisamos de educação, de ensino, porque isso nos traz esclarecimento, e em tempo de esclarecimento e em tempo de aflição e de dificuldade, o esclarecimento produz comportamentos equilibrados, mais humanizados e menos tenso entre nós. E então a verdade liberta, não é? Como nós precisamos disso. Entretanto, quando Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele vai além dessa dimensão filosófica, sociológica, política, humana. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, ele está falando da verdade não como um conceito filosófico. Nós pensamos na verdade normalmente dessa maneira, como um conceito filosófico, e hoje, no mundo pós-moderno, ou no mundo líquido, né, na chamada pós-modernidade, a ideia de verdade, ela é relativa. Então a verdade do Ed é dele, porque passa pelas sensações, passa pela experiência de vida dele, passa pelo conhecimento dele, que é diferente da verdade da Gica, que tem outra sensibilidade, vive outra realidade, diferente da minha. Então cada um nesse sentido diz-se, no mundo pós-moderno, tem a sua verdade. E esse conceito ele é muito limitado e filosófico, porque é uma resposta nossa a uma questão que nós conhecemos mal e tentamos responder. E o que eu quero propor para a nossa reflexão hoje é o que as Escrituras nos ensinam sobre verdade. E eu vou ler aqui o Evangelho de João no capítulo 8, mas antes dessa leitura, eu queria que você pensasse nessa questão. Na verdade, não como um conceito relativo, não como um conceito que muda com o passar do tempo, portanto não um conceito sujeito ao tempo e espaço, mas a verdade como algo que está fora de nós, não é algo que é produzido em mim, porque se a verdade fosse produzida em nós, irmãos, depois de milhares de anos de raça humana na Terra, nós estaremos no outro patamar de vivência, de convivência, de entendimento sobre tudo. Por quê? Porque a verdade é senso comum, além de ser a palavra do Senhor, que ela liberta. Mas não é o que nós vivemos hoje. Então, nós estamos buscando a verdade, tentando encontrar a verdade. Não estaria errado esse caminho? Não estaria errado esse caminho de eu tentar captar alguma coisa que é maior do que eu? Com toda a ciência que nós temos, nós estamos tentando entender alguma coisa da Terra. Com a nossa ambição boa e importante, nós vamos para o espaço. E mal e mal conhecemos o fundo do oceano. E tudo o que nós estamos buscando é a verdade. Portanto, ela já está posta acima, além de nós, para muito além da nossa compreensão, e mesmo a ciência está buscando essa verdade. Então eu queria propor o que o Senhor Jesus nos propõe, que não é uma verdade que eu busco para encontrar lá, é uma verdade que me encontra. A verdade não é alguma coisa que eu vou captar, é alguma coisa que me capta, que me sequestra, que me alcança. E Jesus fala de verdade nesse conceito. E nesse sentido, verdade não é um pensamento, não é um conceito, não é uma filosofia, Ed. Verdade nesse sentido é uma pessoa. Verdade é uma pessoa. E não é uma pessoa aqui da terra, porque nós aqui na terra estamos buscando a verdade, mas é alguém que se fez homem e veio habitar entre nós, para nos trazer a verdade. Jesus diz, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade aqui na palavra de Jesus, meus irmãos, não é cristianismo, porque cristianismo, ou não é religião, no sentido de dogmas, preceitos e regras, porque há centenas de milhares de religiões no nosso mundo. E nós, que somos da tradição cristã, chamamos o nosso conjunto de crenças de cristianismo. Mas a verdade que Jesus está trazendo vai além disso, porque o conceito de cristianismo é a sistematização de ideias, de dogmas, de preceitos, de ritos, de comportamentos. E essa sistematização começou a ser chamada depois do século III,
com a suposta conversão de Constantino, começou a se chamar de cristianismo. Mas também esse cristianismo que nós vivemos hoje é uma verdade engessada, é um conjunto de códigos que, a bem da verdade, nos atrapalha muito. Nós queremos pensar hoje, irmãos, na verdade, só como uma pessoa, e uma pessoa que está se revelando para nós. Ele está se revelando para nós, e nós estamos andando nele para ir entendendo que é isso, que é tão maior que nós, tão surpreendente, tão extraordinário, tão libertador. A verdade liberta, e Jesus fala sobre isso numa conversa com um grupo de judeus, pessoas descendentes de Abraão, que tem em Abraão um modelo de fé perfeita, modelo de escolhido de Deus, e portanto arrogavam para si, como ainda hoje, exclusividade na revelação de Deus. E o Senhor Jesus, a verdade encarnada, está no meio deles. Eu acho isso extraordinário. Jesus está no meio deles, e eles não reconhecem Jesus, que é a encarnação da verdade. Olha que papo que rola, que conversa que rola aqui entre Jesus e esse pessoal. Eu vou pedir para a Gica, que tem uma voz boa, fazer essa leitura. Pega aqui, liga mesmo. É por causa do corpo. Tá. Legal. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, lá no capítulo 8, a partir do versículo 31, nós vamos ler até o versículo 47. Tá. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também ouvistes de vosso pai. Responderam-lhe: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que de Deus ouvi. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Replicaram-lhe eles: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai, que é Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Olha que conversa, hein? Pesada. E, claro, alguém pode dizer assim: nossa, mas não é uma conversa boa para falar num culto dominical, né? Num culto da internet. Bom, eu costumo dizer o seguinte: o que Jesus falou, eu também posso falar, né? E a palavra da verdade que Jesus está tendo com aquela turma é exatamente essa. É algo extremamente
é desafiador, é algo confrontador, é algo extremamente confrontador. É mais ou menos como a gente, quando é novinho, né? Eu, por exemplo, quando era novo, minha mãe falava que eu era muito bonito, né? Então, você vai crescendo com aquela ideia que você é bonito, de repente alguém diz para você que você não é bonito, que você é feio. E depois você vai passando um tempo, você vai falando, eu não sou tão bonito assim mesmo. E aí você começa a descobrir que aquilo que te contaram não é bem aquilo. Você de novo, você é a verdade relativa, você é bonito na perspectiva daquela pessoa. E claro, eu estou falando isso em termos de exemplo, as belezas do nosso mundo hoje são múltiplas, variáveis, enfim. Mas eu estou dizendo sobre essa coisa que nós abraçamos como verdade. Eu abraço como verdade e digo, isso é. Aí depois alguém vai me questionando. Jesus, ele confronta aquelas pessoas, irmãos, de uma maneira chocante. E a confrontação dele é sobre, a conversa dele é sobre filiação. Ora, nós temos comportamentos e o jeitão e o perfil dos nossos pais. A nossa genética, né? A nossa aparência, a nossa genética, nossos comportamentos, vêm dos nossos pais. Então, nós temos o jeitão dos nossos pais. E aí, agora, o Senhor está dizendo para aquela turma que Ele é filho de Deus, Jesus é filho de Deus, e tem um comportamento parecido com o do pai dele, mas que a turma que está ouvindo ele tem comportamento diferente da do pai de Jesus, que é Deus. E começa a identificar e ajudar eles a identificar que o pai deles é o diabo. O problema é que esse pessoal é um pessoal religioso, é um pessoal que tem religiosidade. Olha como a verdade, irmãos, que foi entregue lá a Abraão. Eles são descendência de Abraão. A verdade que foi entregue a Abraão, que é uma só, é imutável. A verdade não se ajusta ao tempo, ela não muda. Mas com o passar dos anos, nós vamos arrumando, nós vamos colocando maquiagem, vamos arrumando a cara da verdade, colocando outras roupas para ela ficar mais suave, para ela ficar menos agressiva. E com o passar do tempo, quando as pessoas veem, já não veem mais a verdade, vê um boneco. E esse boneco é o que eu gosto de chamar de religião, ou esse comportamento legalista. Então aquelas pessoas, aquele povo, os judeus, eles são descendentes de Abraão. Só que a verdade que eles foram absorvendo com o decorrer dos anos e até dos séculos, né? Eles foram absorvendo, até no milênio, eles foram absorvendo uma verdade mudada, transformada, a ponto de terem como identidade agora comportamentos totalmente opostos a quem eles pensavam ser o pai deles. Que coisa terrível é isso! Como é terrível, irmãos, você está vivendo uma coisa certo de que aquilo é a verdade, porque disseram que ela era, e daqui a pouco você encontra a verdade no caminho, sem maquiagem, sem roupa, não travestida de nada. E ela chega para você e diz, prazer, eu sou a verdade. E quando ela diz isso, você se descobre uma mentira. Isso é chocante. Ele desconstrói tudo, desmantela a minha cabeça. E o primeiro comportamento não é esse de, que legal que você me falou isso, é de revolta, é de raiva. Eu fui confrontado, né? Houve uma oposição a mim. Só que Jesus, que é a verdade, não faz acordo, não faz cafuné, nem chamego no nosso ego. Ele diz, o dia que você conhecer a verdade, você vai saber que você é um mentiroso. O dia que você conhecer a verdade, você vai saber que você é uma farsa. Nós, sociedade humanista, pós-moderna, não gostamos desse discurso. Mas é o que o Senhor Jesus falou para aquele povo e serve para nós. Conhecereis a verdade vos libertará. Olha o que eles pensam a respeito de filiação. Lá no versículo 38, eles dizem assim, o Senhor diz, eu lhes estou dizendo o que vi na presença do meu Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês.
Como assim o que ouvi como que assim fazemos o que ouvimos do nosso pai? Jesus está dizendo, vocês fazem o que ouviu do pai de vocês. Aí no versículo 41 ele complementa, vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. E eles protestaram, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Eles têm certeza que o pai deles é Deus. E o Senhor está dizendo, o pai de vocês não é Deus, porque eu sou filho de Deus, e eu sei quem é o meu pai, eu ouço meu pai e eu faço o que o meu pai fala. E aí ele veio com uma resposta bem dura para eles, lá no versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Olha que coisa chocante. O pai de vocês é o diabo. Ora, irmãos, toda vez que pensamos em diabo, pensamos numa coisa feia, né? De capa, né? De dentes, os caninos como do vampiro, ou sei lá, alguma coisa. É uma deformação, é uma aberração, é uma besta, né? Toda vez que pensamos no diabo, pensamos nele como uma besta, uma coisa repulsiva. Esse diabo, essa coisa repulsiva, é a imagem mais perfeita que ele mesmo criou dele. Porque a imagem que ele criou dele, que é essa, é justamente a que todo mundo rejeita e diz que não quer, e que não gosta, e que não tem relacionamento com essa imagem. Aliás, o apóstolo Paulo nos chama a atenção que ele pode se travestir de anjo de luz para enganar. Então, esse diabo deformado, esse diabo que é essa besta que nós temos em nossa cabeça, esse não é o diabo das Escrituras. O diabo das Escrituras é sábio, é belo, é encantador. O diabo das Escrituras, ele desenvolve um sistema, que é o sistema que rege o nosso mundo, que é tão agradável a nós, que nós nos curvamos a ele com um prazer. É ruim ouvir isso, mas Jesus fala assim, o Deus de vocês é o dinheiro, Mamon. E vocês não podem servir a Deus, o Deus verdadeiro, Jeová, e a Mamon. Ora, irmãos, os dias que nós estamos vivendo, de verdade, são dias desafiadores, dias preocupantes, são dias que na vida prática é horrível, mas são dias de reflexão. Eu estava pensando esses dias, claro que o que está vindo também é cumprimento da palavra de Deus e das palavras de João no Apocalipse, sem dúvida nenhuma. E aqui não quero dizer nenhuma mensagem escatológica que o mundo vai acabar hoje. Hoje não vai. Jesus pode voltar hoje, mas o mundo não vai acabar agora. Eu devo estar pronto para receber Jesus hoje. Então não é uma mensagem escatológica que eu estou fazendo aqui. Mas o que está acontecendo hoje, sim, é a vontade de Deus, é a correção de Deus para a sociedade. E é fantástico, mesmo com todo esse mal-estar que nós vivemos, que eu pelo menos tenho vivido, é fantástico ver como Deus nos ama. E como numa ação tão simples, Ele põe todo mundo para repensar a vida. Todas as pessoas de todos os níveis sociais, de todas as camadas sociais, de todos os níveis econômicos, financeiros, de todos os níveis de educação, Ele bota todo mundo no cantinho e fala, vai pensar. E nós estamos pensando numa coisa, Mamon, a economia, que é importante para nós, mas que virou o senhor de muitos de nós e da humanidade de maneira geral, tem cobrado o seu preço agora. E nós estamos olhando para ele de maneira diferente. Oremos, irmãos, oremos por misericórdia e graça de Deus para que, ao final disso, nós saiamos dessa situação mais esclarecidos da verdade, menos apaixonados por Mamon, mais sujeitos ao Senhor Jesus. Mas o Senhor diz àqueles homens que o pai deles é o diabo. Olha aqui outra coisa que eles têm certeza, eles têm convicção de que eles conhecem a verdade. Mas olha que contradição, lá no versículo 37, o texto bíblico nos diz assim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porque aqueles judeus são descendentes de Abraão. Então, como descendentes de Abraão, eles estão dizendo o seguinte, a verdade e a bênção de Deus a Abraão está sobre nós também, né? Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra.
Eles estão querendo matar Jesus, porque eles estão incomodados com o que Jesus falou. Mas ora, filhos de Abraão com vontade de matar, filhos de Abraão não deveria preservar a vida, já que o mandamento é, não matarás. Ora, mas o Senhor Jesus vai falar desse comportamento próprio do pai deles. E quando eu digo deles, irmãos, eu estou falando, essa mensagem é para a humanidade, é para todos nós, todos os seres humanos. A fala de Jesus é com os judeus, mas ela se estende a todos nós, porque Jesus não está se revelando só aos judeus. Nós vamos ver logo mais que ele se revelou aos judeus, foi rejeitado pelos judeus, mas essa revelação se estendeu a todos nós. Por isso que a verdade nos liberta, seja judeu ou não judeu, a verdade liberta. Versículo 40, ele diz: mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Abraão não agiu dessa maneira. Quando o Senhor fala que o pai deles é mentiroso e homicida, ele está falando exatamente disso. Vocês não ouvem o que eu estou falando, porque o que eu estou falando é verdade. Então o pai de vocês é um mentiroso e vocês estão preferindo a mentira, e vocês estão querendo me matar. E ele diz que o pai deles é homicida. Ele fala: o pai de vocês é homicida desde o princípio. Por quê? Porque quando o Senhor fala para o homem que o homem deveria obedecer-lhe e comer de tudo, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal, e que se ele comesse ele iria morrer, está dado o mandamento, está dado a ordem. Satanás chega lá de maneira sedutora, não é uma besta, é alguém que seduz, chega para eles e convence eles. Do quê? De morrerem. Então, Satanás, a partir dali, ele é um homicida. Por quê? Porque ele está matando o homem. E Jesus está falando: vocês, como o pai de vocês, não querem a verdade, porque ele diz que o pai deles, né? Ele diz assim, no versículo 44, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala do que é próprio dele, fala da língua que ele conhece. Então aquelas pessoas estão ouvindo Jesus, mas rejeitam a verdade dele e preferem a mentira que é a que eles vivem, ou a falsa verdade. E como o pai deles tem um comportamento homicida. Jesus, no versículo 19, diz assim, lá em João, no mesmo capítulo, no versículo 19, ele diz assim: então lhe perguntaram: onde está o seu pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam ao meu pai. Olha que simples, Jesus e o pai, ele já começa explicando por aí: somos um só, assim como vocês e o pai de vocês é um só. É chocante isso, né? Versículo 42, disse Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Ora, nós podemos ter divergência com nossos irmãos, de sangue principalmente, né? Mas amamos eles, né? Não é assim? Olha, eu falo mal do meu irmão, mas não vem você falar mal do meu irmão não, que eu não aceito. Por quê? Porque nós amamos o nosso irmão. Não é briga de irmãos, não é assim? Briga, tem desentendimento, tem desacordo, mas no final se entende. Por quê? Porque é irmão, se ama. Jesus está falando: vocês não são meus irmãos, vocês querem me matar? Se vocês querem me matar é porque vocês não são meu irmão, e se vocês não são meu irmão é porque nós não temos o mesmo pai. E aí ele reforça: o pai de vocês é que mata desde o começo. Começou a matar lá no Jardim do Éden e está matando até hoje. O pai de vocês não gosta da verdade, porque não permaneceu na verdade, não quis a verdade. Que radiografia terrível, irmãos, que desconstrução, que desmantelamento que está acontecendo na cabeça daquelas pessoas. Olha o entendimento que eles tinham e olha o entendimento que o Filho de Deus tem. Mente entorpecida. A mente entorpecida é aquela mente, né, drogada, aquela mente como que se estivesse com a capacidade reduzida por algum tipo de intervenção química ou de algum outro tipo, né? Lá no versículo 43, o Senhor diz assim: por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Por que minha linguagem não é clara para vocês? O Senhor está dizendo. Depois ele afirma:
Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Quem é incapaz? Jesus não está diminuindo eles, irmãos. E toda vez que o Senhor nos chama a atenção, o propósito dele não é nos diminuir. E às vezes, com medo disso, o pregador evita falar a verdade para que as pessoas não se sintam diminuídas. Ora, nós não temos que nos sentir diminuídos. Nós temos é que nos sentir na nossa estatura. Jesus não quer diminuir aqueles homens, mas querem ajustar o olhar que eles têm a respeito de si mesmo para que entendam qual é a condição deles. E a condição deles é exatamente essa. Versículo 43, ele fala: vocês são incapazes de entender o que eu estou falando para vocês. Por quê? Por causa da filiação. O pai de vocês é outro. Versículo 45 diz assim: no entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. E no versículo 47, na parte B, vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. São palavras do Senhor que nos chamam muita atenção. Lá em Mateus capítulo 13, Gica, abre aí capítulo 13 de Mateus, versículos 14 e 15. Mateus 13, 14 e 15. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. O Senhor quer curar, o Senhor quer salvar, mas o coração dele está empedernecido, endurecido, brutalizado. A mente está entorpecida. Com o quê? Com a natureza que eles herdaram, da queda, o pecado. O convite do Senhor aos judeus e a todos nós, os homens, é olharmos para nós mesmos e deixarmos de enxergar em nós essa entidade pudica, santinha, certinha, que merece alguma coisa, que sabe alguma coisa, e nos colocarmos na condição que de fato temos. Olha o que o texto que nós ouvimos de Isaías, o profeta Isaías falou: olha, eles vão ouvir, mas não vão entender, vão ver, mas não vão enxergar, e isso acontece para que eles não se arrependam. E isso é assim porque o coração deles se tornaram mau, obstinado, duro. É tempo de orar, de clamar, de buscar o Senhor. O Senhor está falando isso com esse povo para se apresentar a eles. A conversa dele começa assim: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Mas antes de eu entender, antes de eu perceber a importância da verdade, eu preciso perceber quem eu sou e o meu estado. Olha, irmãos, como é bom poder sair, abraçar, beijar, andar, não é? Como é bom poder ir para a rua, como é bom poder estar com as pessoas que nós amamos. Como é bom poder circular à vontade, mas nós estamos dando mais valor a isso agora, por quê? Porque estamos perdendo isso. E não é porque tem uma lei de alguém. A questão não é a lei de alguém, é consciência. É um momento que nós estamos vivendo. Daqui a pouco as coisas vão se ajustando e nós vamos poder circular mais, mas esse momento, quem tem pessoas vulneráveis em sua casa sabe por que fica dentro de casa. Sabe qual a limitação que tem. E isso nos incomoda. Mas isso nos faz dar valor à liberdade que nós temos de ir e vir, de sair quando quisermos, de pôr a mão onde a gente quer, de não ficar com essa coisa tão necessária que vai quase a neurose, de lava a mão toda hora e álcool toda hora, e não pode nem cumprimentar ninguém. Nós damos valor às coisas quando elas nos faltam ou quando elas têm melhor sentido para nós. Jesus está fazendo uma radiografia daquelas pessoas, e nossa, do ser humano, e mostrando ao mesmo tempo, revelando essa radiografia para eles, para que eles se vejam.
E não só vão para o desespero, mas vão para o arrependimento. E percebam, de fato nós temos um coração duro. De fato, irmãos, olha que coisa, nós estamos vivendo no nosso país, no mundo, essa crise. E gente mesquinha, gente pequena, gente que é ser humano, é o homem, é a fotografia do ser humano, que está travestido de humanidade, de bondade, e que tem comportamentos desprezíveis. E numa hora dessa, ao invés de se unir para dar as mãos para nós sairmos dessa situação, usa essa situação só para joguinhos políticos. Que ser humano é esse? É o ser humano. Se você não conhecia, esse é o ser humano. Corrompido pelo poder, corrompido pela possibilidade de se engrandecer e se colocar acima de todos e poder controlar e dominar. Esse é o ser humano. Jesus está dizendo, é assim que vocês são. Por isso que o coração de vocês é duro, por isso que vocês veem e não percebem, por isso que vocês ouvem e não entendem, porque o coração de vocês é assim. E nós não estou falando aqui só de político, não. Eles, não todos, né? Mas muitos deles são assim. E nós estamos vendo cada vez mais claro eles, nos últimos anos no Brasil, estão se revelando, né? Mas isso é um extrato, eles são um extrato da nossa sociedade. Eles são uma amostragem da nossa sociedade. Jesus está falando exatamente disso. Mas diferente é daquele que recebeu a verdade. Quando a verdade nos captura, ela nos liberta. Versículo 47, de novo, diz assim na parte A: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Lá no capítulo 18 de João, capítulo 18, versículo 37, Jesus, numa conversa com o Pilatos, diz assim: todos que são da verdade me ouvem. Pilatos, numa fala de desdém, parecendo um pós-moderno, diz: o que é a verdade? Porque lá na Grécia já havia esse pensamento: o que é a verdade? E Jesus fala exatamente o que fustiga a mente daqueles homens. O que é a verdade? Jesus diz: é simples, quem é da verdade sabe o que é verdade. Ele está dizendo: você não sabe o que é verdade? É porque você não é na verdade. Aos judeus, ele usa a linguagem do pai de vocês é o diabo, porque eles estão aclamando, estão reivindicando para si a paternidade de Abraão. E o Senhor fala: eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Mas a verdade, irmãos, não é hereditária. A verdade não é porque eu tenho a verdade que meu filho vai ter a verdade. Como a Gica acabou de falar aqui. Eu anuncio a verdade para ele, e ele está nas mãos do Senhor. E nós temos a bênção da herança. Nós temos essa bênção que o Senhor nos deu de receber a verdade. E à medida que o meu filho, minha família vai vendo a verdade em mim, essa verdade vai libertando eles vão desejando a mesma verdade. Só que a verdade não é uma coisa que vem aqui e afaga o meu coração, ela vem e me espreme, ela vem e me aperta, ela vem e me chicoteia, ela me humilha. E não é para me deixar pequena, é para me colocar no meu lugar e finalmente produzir arrependimento em mim. E aí o Jesus fala assim: quando isso acontecer, vocês serão libertos. Alguém pode ver eu corrigindo o meu filho que eu adoro, 5 aninhos, aí dou lá um tapa na bunda dele, chama a atenção dele, e ele chora, e quando ele chora dá dó, até eu fico com dó de ver ele chorar. E alguém ouve, né, e fala assim: nossa, para que isso? E eu fazendo a correção adequada, né, não uma correção exagerada, aquela correção adequada, né? Quem olha de fora, eu já tive que corrigir ele assim publicamente. E hoje eu falo para ele: olha, se você fizer isso, eu vou ter que te corrigir. Ele já está atento. Mas imagina alguém olhando de fora e fala: nossa, mas que crueldade. Entretanto, eu sei o que eu estou fazendo para ele, ele recebe a correção e cada vez ele me ama mais, porque ele vê que eu cuido dele e para o bem-estar dele. Quando o Senhor nos revela a verdade, irmãos, a primeira impressão que nós temos é que Deus é cruel, é duro, mas Ele é um Pai amoroso. O livro de Hebreus diz assim: qual pai que amando o seu filho não corrige ele? A não ser que seja filho bastardo. Agora, se é filho legítimo, o pai vai corrigir. Então o Senhor está corrigindo esses homens e está corrigindo a toda a humanidade também.
A verdade, quando nos alcança, irmãos, ela é esclarecedora. Então, o que é a verdade? Aquele que é da verdade, conhece a verdade. Se você crê em Jesus, não é porque você é bom, é porque a verdade está te capturando, a verdade está te encontrando, a verdade está pegando você pelo caminho. A verdade vai te pegando e vai revelando quem você é, quem eu sou, quem o Ed é, quem a Gica é. E a foto é boa? A foto não é boa, mas ela traz alegria. Por quê? Porque ontem eu era mais feio do que sou hoje. No caminho, estou no caminho. E no caminho o Senhor vai me aperfeiçoando. E eu vou percebendo, não por mim mesmo, mas pela palavra, que a cada dia nós vamos ficando mais parecidos com Jesus. Romanos 8 nos ensina sobre isso. Nós somos chamados para ficar parecidos com Jesus e ele está escrito lá, nós vamos ficar, porque ele vai fazer essa obra em nós. Eu quero concluir dizendo exatamente essa questão. A liberdade, lá no versículo 34, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Nós vivemos na sociedade que se diz livre. Eu sou livre para fazer o que eu quero. É nada. É nada. Inventaram esse assunto de liberdade. Nós não somos livres. Alguém diz assim, eu faço o que eu quero. Pensa comigo. Alguém diz assim, eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quero. Não tem, irmão. Não tem, amigo. Não tem, colega. Por quê? Porque aquilo que a pessoa faz e diz que faz porque é livre é a mesma coisa que escraviza ela e ela não consegue parar de fazer. Então a pessoa fala, eu bebo quanto eu quero, eu uso a droga que eu quero, eu faço o que eu quero, eu saio com quem eu quero, eu transo com quem eu quero, eu jogo com quem eu quero, eu engano quem eu quero, eu faço os jogos que eu quero. Não é, porque eu sou livre. Não é livre. Se você fosse livre, você não ia fazer aquilo que te faz mal. Tem coisas que quando nós começamos a fazer, nos dá prazer. E depois aquilo nos encarcera, vai trazendo dano e a gente continua fazendo porque não consegue mais estar livre daquilo. O mentiroso, por exemplo, ele mente e ele tira vantagem disso. Mas aquilo começa a produzir mal nele e nas pessoas que ele ama, porque é assim, nós não somos um ovo, nós somos interligados, somos uma sociedade. E isso pode trazer benefícios materiais, mas vai trazendo danos dentro dele e nas pessoas que ele ama. Mas ele não consegue parar de fazer aquilo, porque ele se tornou escravo daquilo que ele chama de liberdade. Então ele não é livre para fazer o que ele quer. Ele é escravo para fazer o que o seu Senhor lhe diz que ele deve fazer. Aquele que não pode se libertar de alguma coisa é escravo daquilo que o oprime. Certo? Então, o que muitas vezes a nossa sociedade chama de liberdade é o outro nome do Senhor, do algoz que tem oprimido a nossa sociedade. E Jesus está falando disso. Ele diz no versículo 34, nós acabamos de ler, né? Aquele que vive pecando é escravo do pecado. É simples assim. Você vive pecando, seja lá o pecado que for, você é escravo do pecado. Mas eu não quero mais fazer isso, daqui a pouco está fazendo. Eu não quero mais falar isso, daqui a pouco está falando. Não quero mais pensar isso, daqui a pouco está pensando. Por quê? Porque você é escravo. Jesus está dizendo, quem faz assim é escravo. Versículo 24, ele diz assim, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Então ele está dizendo, não só vocês são pecadores, como vai morrer nessa situação, se não entenderem quem eu sou. E o eu sou aqui é a evocação dele, naquela fala de Yahvé, lá no Antigo Testamento, dizendo a Moisés, quando ele diz para o Senhor, o que eu digo para o povo, qual o nome do Deus que eu falo para o povo que me enviou? Ele fala, diga que o eu sou me enviou. Eu sou o quê? Eu sou o que sou. Eu sou tudo, eu sou todas as coisas. Tudo é nele, tudo está nele, tudo se move através dele. No versículo 35, o texto bíblico nos diz assim, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Olha que coisa. O escravo não tem lugar permanente na família. Ele fala isso para os judeus, usando a linguagem dos dois símbolos, né, de liberdade, de filho escravo e filho livre. Filhos de Abraão.
Isaque era filho de Sara, portanto, filho da promessa, porque Sara não podia gerar filhos. E Ismael, filho da escrava, Agar, que é filho da solução humana, da possibilidade humana. Só que ele era filho da escrava. Por ser filho da escrava, ele não pôde ficar na casa de Abraão. O escravo não fica na casa, mas o filho fica para sempre na casa. Então o Senhor nos chama para sermos filhos, livres e não escravo. O escravo não fica na casa, não fica com o pai, não fica com os irmãos, mas o filho fica na casa, fica com o pai, fica com os irmãos. Só que eu só posso ser filho se ele me tornar filho e eu entender que eu sou escravo. Lá no versículo 36, ele diz assim: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Oremos, irmãos, que o Senhor opere libertação em nós. Eu quero encerrar lendo Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Lê para nós aqui, Gica. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Continua? Esse mesmo. O escritor do livro de Hebreus está falando que Deus falou conosco de diversas maneiras, usando a natureza, usando a criação, usando os profetas, mas finalmente ele desceu e veio falar com a gente cara a cara, porque nós não estávamos entendendo a verdade. A verdade se fez gente e veio habitar entre nós. A verdade não é um discurso, a verdade não é um conceito, a verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa. E ele vem na forma de Jesus Cristo de Nazaré. Apocalipse capítulo 11, capítulo 19, versículo 11, diz assim, olha a palavra de João, o que João vê. Ele diz assim: vi os céus abertos e diante de mim um cavaleiro branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Verdadeiro e fiel. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, no sentido de nada escapa ao seu olhar. E é o olhar de purificação. E em sua cabeça há muitas coroas, porque ele é rei. E um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Qual o nome desse cavaleiro? Palavra de Deus, ou seja, o verbo. Ele não é uma ideia, ele é uma pessoa. A palavra é uma pessoa, a verdade é uma pessoa. Os exércitos do céu o seguiram, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Olha a verdade trazendo correção. Ele as governará com um cetro de ferro, quando o seu reino for pleno aqui na terra, né? Ele pisa ao lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Rei e Ele é Senhor. João, o apóstolo, na sua primeira epístola, lá no capítulo 1, fala dessa encarnação, fala dessa verdade, que é uma pessoa. O que era desde o princípio, 1 João capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Ele, João, viu a verdade. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ele apalpou a verdade. João viu
andou junto, apalpou a verdade. João está dizendo que a verdade encarnou. Aí ele diz: isso proclamamos a respeito da palavra da vida, do Logos, da verdade. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida estava com o Pai, a verdade está no Pai, mas Ele manifestou essa verdade em Cristo Jesus. E por que Jesus se manifestou entre nós? Para nos libertar. Se o Filho vos libertar, vocês serão livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A verdade está ao alcance de todos, a verdade quer te alcançar, a verdade quer te libertar, a verdade quer transformar a sua vida. É tempo de clamar ao Senhor: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como a mulher samaritana: Senhor, me dá de beber. Como o cobrador de impostos lá: Senhor, entra na minha casa, eu preciso que o Senhor me dê salvação. Como a mulher do fluxo de sangue: tem misericórdia de mim. É tempo de clamar pela misericórdia de Deus, pela verdade, para que a verdade traga a salvação. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Olha só, estar na mentira é estar na escuridão, nas trevas. Estar na verdade é estar na luz. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós nascemos pecadores, mas não precisamos morrer pecadores. Nascemos escravos, mas não precisamos morrer escravo. Hoje é dia de clamar ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E quando pecamos? Olha que palavra maravilhosa para mim e para você. Eu e você pecamos. Eu e você falhamos. Mas nós não somos mais escravos do pecado. O pecado na minha e na sua vida deve ser um acidente de percurso, um acidente na caminhada, um tropeço, e não um plano para a minha vida. A partir de hoje, eu quero roubar. A partir de hoje, eu vou tomar o que não é meu. A partir de hoje, eu vou enganar. A partir de hoje, eu vou alimentar o meu coração com bastante cobiça. A partir de hoje, eu quero destruir os meus inimigos. Se eu não posso matar, eu vou destruir com palavras. Isso é o plano, essa é a vida do pecador. A partir de hoje, eu vou fazer boas obras para me salvar. Deus vai ver que eu sou bom e vai me salvar. Isso é pecado. É ser escravizado pelo pecado, pela religião. Mas se confessarmos os nossos pecados, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu e você também vivemos injustiça, e o Senhor sabe disso. A injustiça nos alcança. Nós não só praticamos justiça, nós também somos vítimas da injustiça. O pecado nos escraviza, mas o Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas eu só confesso aquilo que eu assumo como erro. E se eu não entender que eu sou pecador, eu não tenho o que confessar. E a conversa de Jesus com aqueles homens é: vocês são filhos do diabo, porque vocês praticam o que o pai de vocês praticou desde o começo, a mentira e o homicídio, o engano e a vontade de tirar a vida. E eles estavam fazendo essas duas coisas com Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O Senhor morreu na cruz para nos trazer salvação. João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E todos aqueles que nele creu, recebeu o poder de serem feitos filhos de Deus.
Eu não me torno filho, eu não escolho ser filho. Eu só entendo a minha condição de pecador, essa natureza que me domina, e peço perdão ao Senhor por isso. E Ele vem como verdade em mim. E não é uma verdade que aperta um botão dentro de mim e a partir de amanhã eu sou igual a Ele. Não, é uma verdade que entra em mim e me conduz por um caminho que Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso muda a minha vida. Eu quero orar com você, para que nesses dias, onde se usa tanto essa palavra para falar de verdade, nós aproveitemos a oportunidade para refletir sobre a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra que como espelho, nos mostra a nossa natureza, quem nós somos, como estamos, ó Pai. Senhor, que terrível, a religião, ela deforma a verdade e transforma ela em mentira. E é vendida a nós de maneira que nos convence, de tal forma que achamos sim que somos bons, que achamos sim que somos justos, que achamos sim que somos filhos de Deus. E que bom ouvir o Senhor, a verdade, nos lembrando, nos falando de quem nós somos filhos. Que horrível, Senhor, olhar para nós mesmos e ver em nós a natureza do diabo, a natureza caída, a natureza deformada, que produz o mal, que traz mal a si mesmo, ao próximo e à humanidade, à criação. Que bom, Senhor, sabermos que essa condição tão autodestrutiva é transformada quando nós reconhecemos quem nós somos e o reconhecemos como nosso Senhor e nosso Salvador. Nós te louvamos pela obra redentora que o Senhor operou por nós na cruz, pagando a nossa dívida impagável de pecadores diante de Deus e nos tornando filho. Nós te louvamos porque o Senhor se fez homem, veio habitar entre nós para nos fazer filhos do Pai, irmãos teus, membros dessa família, a família de Deus. Nós te louvamos por tão grande salvação que o Senhor operou em nós. Senhor, continue a nos conduzir pela verdade, no caminho, no teu caminho, na verdade. E que essa verdade seja mais do que um discurso na nossa boca. Que essa verdade seja a encarnação tua em nós, Senhor. E que ao vivermos, ao falarmos, ao cantarmos, ao agirmos, ao compartilharmos mensagens no dia a dia, mensagens nas redes virtuais, nossa mensagem seja própria de filhos de Deus, filhos do amor, filhos da justiça, filhos da paz, filhos da comunhão, e não filhos da ira, filhos do ódio, filhos da dissensão, filhos da morte, filhos da vaidade. Senhor, manifeste a Tua verdade na Tua igreja, para que o mundo veja o Senhor em nós e perceba o que é a verdade e o que é a mentira. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nós encerramos essa transmissão.